Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a meditação online deste domingo e hoje eu vou conduzir o nosso encontro. Meu nome é Daphne. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra poder compartilhar esse método de meditação tão maravilhoso que Shri Mataji criou. É um instrumento muito poderoso para a nossa transformação pessoal, para melhora na nossa qualidade de vida em todos os aspectos. Então é sempre muito especial poder estar aqui com vocês. E se essa é a sua primeira vez aqui, o seu primeiro contato com a Sahaja Yoga, fique tranquilo, não tem motivo para se preocupar. Esse programa ele é feito especialmente para você, por isso a gente sempre faz uma introdução com os conceitos básicos, aquilo que você precisa saber para começar, para se situar, e depois a gente aborda com um pouquinho mais de profundidade um dos temas escolhidos dentro desse universo tão vasto de conhecimento que nos foi dado pela fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi. Hoje o tema é o quarto chakra, o Anahata. A gente falou sobre ele um pouquinho também no domingo passado, por causa da relação desse chakra com o Festival Indiano do Navaratri, que foi celebrado nos últimos 10 dias. E então hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto e nós vamos ver como a gente pode fortalecer o chakra do coração utilizando mantras. Mantras é um dos instrumentos que a gente tem à nossa disposição para trabalhar e fortalecer o nosso corpo sutil, e aqui especificamente buscando despertar as qualidades da coragem e da autoconfiança. Tudo bem? Então, para começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês ficarem bem confortáveis. A gente fica sentado mesmo, então a meditação na Sahaja Yoga é muito simples. Nós podemos ficar sentados na cadeira, mas é importante estar confortável. Os pés encostam no chão, na Mãe Terra. Esse contato é importante para circular a energia. E as mãos ficam sobre o colo com as palmas voltadas para cima. Desde já a gente já pode ficar nessa postura porque isso facilita no momento que a gente de fato for meditar. Então tenta respirar um pouquinho e trazer a sua atenção para o momento presente. Quanto mais a sua atenção estiver no aqui e no agora, mais fácil vai ser chegar com a mente tranquila na hora da meditação e mais você vai absorver as informações. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, mas tente não fazer outras coisas, deixe o celular de lado, fique apenas aqui. A gente precisa da nossa atenção pura e plena, isso é muito importante na evolução espiritual. E esses poucos minutos que a gente dedica a isso, a gente colhe infinitamente mais. Então respira, se acalme. Deixe a sua mente se acalmar. Bom, como eu disse, hoje nós vamos ver os mantras para aumentar a coragem ou os mantras para fortalecer o chakra do coração. Nós vivemos cercados por muitas inseguranças, porque existem muitos perigos à nossa volta, a gente nunca sabe o que pode nos acontecer no momento seguinte, no dia seguinte. Mas quando a gente fortalece, estabelece o chakra do coração, esse medo some, ele se dissipa, porque a gente cria uma conexão direta com o poder onipresente do amor divino, e a gente não apenas tem certeza da proteção que ele nos dá, como a gente de fato a gente sente esse manto de proteção recobrindo o nosso coração, que é o centro onde a gente sente o medo, é claro, né? Quando a gente está com medo, nosso coração fica mais acelerado, a gente ativa o mecanismo de luta e fuga, mesmo quando não existe uma ameaça real à nossa volta.
Por isso a gente precisa recalibrar esse chakra, restabelecer a conexão dele com o poder do amor divino. E aí, mesmo que os perigos existam, a gente está mais equipado para lidar com eles. Principalmente o medo de coisas abstratas e imaginárias, ele desaparece completamente. Mas vamos entender do começo como isso funciona. Como vocês que têm acompanhado já sabem, nós temos um corpo sutil ou energético, que é composto por 3 canais e 7 chakras, ou plexos de energia. Os canais, eles cuidam dos nossos lados físico, mental e emocional. O esquerdo rege as emoções, o canal direito a mente e as ações, e o canal central nos conecta ao presente e cuida do nosso lado espiritual. Já os chakras, eles são plexos de energia que regem funções corporais e também nos dão habilidades espirituais. São 7, passando pela coluna vertebral até chegar ao topo da cabeça. A gente está vendo um chakra a cada domingo, a gente já viu o Muladhara, que nos dá inocência. Aí aqui, o segundo chakra é o Swadhisthana, que nos dá a pura atenção e também a criatividade. O terceiro chakra traz a qualidade da completa satisfação e contentamento. Aqui, o quarto chakra, que é o nosso assunto de hoje, ele nos dá o senso de segurança, a autoconfiança. O quinto chakra, ele nos dá a capacidade de comunicação e o senso de coletividade. O sexto chakra, na altura da cabeça, a principal qualidade dele é o perdão. E o sétimo chakra, que é representado por essa flor colorida, ele é a integração de todos os outros. O nome dele é Sahasrara, que significa em sânscrito a roda de 1000 raios. Ele se localiza na área límbica do cérebro, que é responsável pelo controle do comportamento emocional de todo o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente medita, a gente chega aqui no Sahasrara, que é algo que a gente não faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não acessa essa dimensão. E aí, a meditação trabalha toda essa área, todo o nosso sistema nervoso, e ela nos acalma, ela nutre, e ela melhora todos os chakras. E aí, essas qualidades que eles guardam, elas começam a ser despertadas, porque os bloqueios e as obstruções são removidos. Como hoje o nosso foco é o Anahata, que é o centro que nos dá segurança, que é a fonte de segurança em nós, ele fica aqui bem na base bem aqui na região do tórax, né? E a gente chama ele de Anahata Chakra ou Chakra do coração, tanto faz. Mas todos os chakras, eles têm 3 aspectos. A gente sabe que o órgão físico do coração fica no lado esquerdo do peito, mas o chakra do Anahata fica no centro e ele também tem o lado esquerdo e o lado direito. Todos os chakras são assim. Mas as habilidades espirituais que existem nele de forma inata, existem em todo ser humano e se manifestam com diferentes graus de intensidade, dependendo da sua personalidade, de como você é, de como você foi criado. São essas: o amor puro, incondicional, a alegria também incondicionada, que ela não precisa de que nada específico tenha acontecido, nenhuma conquista, nenhuma vitória pessoal, não. É só uma alegria que está sempre lá, uma alegria com tudo. O senso de segurança, honestidade também, porque do lado direito esse chakra rege a nossa capacidade a nossa responsabilidade perante a sociedade, então os limites éticos. São muitos aspectos mesmo. A autoconfiança, que é quando a gente consegue vencer timidez excessiva, que é algo muito limitante também. A imunidade física. Esse chakra rege o nosso relacionamento com os nossos pais ou como pais. E como eu já disse também, o senso de dever e de responsabilidade. Então, quando o Anahata está em bom estado, nós nos sentimos mais corajosos, mais confiantes, mais seguros, mais protegidos.
Mas hoje eu queria focar mais nessa qualidade que vem do coração central, que é a ausência de medo, a coragem. Então, quando o chakra do coração ele está bem forte, quando a gente remove os bloqueios, a gente consegue se libertar também desses medos, dessas inseguranças que são paralisantes, né? Inclusive, esses medos e inseguranças, eles podem se tornar tão graves que eles podem evoluir para transtornos psicológicos. As pessoas podem desenvolver fobias, até mesmo síndrome do pânico. Como eu disse, a timidez excessiva também é algo que pode ser trabalhado através desse chakra. Shri Mataji costuma falar que antes da Sahaja Yoga, algumas pessoas não conseguiam falar em público e depois passaram a conseguir. Então, tudo isso pode acontecer, mas os processos na Sahaja Yoga, eles vêm de dentro para fora. Eles vêm de dentro para fora e a gente não precisa fazer um esforço mental, ficar se policiando ou conscientemente lutando contra esses nossos medos. A gente só tem que se sentar, meditar e se sentir uma vulnerabilidade, uma fraqueza no chakra do coração, então a gente tem que dedicar uma especial atenção a esse chakra. Então, quando esses bloqueios, obstruções, essas energias negativas, desequilibradas que existem ali no chakra, elas vão saindo, as qualidades vão se manifestando automaticamente também. Quando a gente menos percebe, aqueles velhos medos e inseguranças que às vezes acompanharam a gente por toda a vida, eles desaparecem. E no nível físico, o que acontece é que o nosso sistema imunológico melhora, porque esse chakra cuida da glândula timo, que produz os anticorpos. A gente fica menos vulnerável a ataques de agentes patógenos e também a gente evita problemas em todo o sistema cardiovascular e respiratório, porque o Anahata cuida do nosso coração, dos nossos pulmões e nas mulheres das mamas também. Então, a saúde desse chakra no nível sutil e energético reflete na saúde de todos esses órgãos físicos aqui. E existem muitas formas de trabalhar o Anahata, porque na Sahaja Yoga Shri Mataji, ela não só disse o que a gente precisa alcançar, mas ela disse principalmente como alcançar aquilo. A pergunta aqui é como? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E a simples meditação, que é o ato de você se sentar e ficar inconsciente sem pensamentos, já é suficiente para fortalecer esse chakra, mas existem milhares de técnicas que Shri Mataji ensinou para otimizar esse processo. E os mantras são uma das técnicas mais efetivas que a gente tem, porque eles são sons que a gente emite quando está em meditação, e esses sons carregam vibrações muito poderosas. E essas vibrações, elas vão reverberar no nosso corpo sutil, e aí elas ajudam a alinhar os chakras. E esses sons fazem com que os chakras se reconectem àquelas qualidades divinas que existem de forma inata dentro deles. A maioria de vocês aqui já deve conhecer as afirmações que a gente faz na nossa própria língua materna. E as afirmações são muito importantes porque elas ajudam a introjetar qualidades. Mas os mantras, quando a gente entoa em sânscrito, que é uma língua muito antiga, uma língua sagrada, eles despertam a divindade, os aspectos divinos que moram naquele chakra e que quase certamente eles estão adormecidos, estão obscurecidos. Só que o importante aqui é a gente entoar os mantras em conexão. Se a gente não estiver conectado, eles também não funcionam, né? Então é como você tentar fazer uma ligação com o seu celular em modo avião. Não vai acontecer. E para nós seres humanos, o que significa estar conectado? Não é só assim um estado emocional que você sente, agora eu estou em união com Deus. Não é isso. A nossa conexão, a conexão do nosso eu individual com o poder onipresente do amor divino, é um fenômeno muito grandioso. E ela acontece de forma
concreta dentro de nós. É de fato um acontecimento que precisa ocorrer. E o que é isso exatamente? Na base da nossa coluna existe uma energia em estado adormecido que se chama Kundalini. Quando essa energia desperta, ela faz um movimento ascendente e chega até o topo da nossa cabeça e atravessa o Sahasrara. Quando isso acontece, a gente entra em estado de yoga ou realização do Si, que é o nome que Shri Mataji deu para esse evento, para nossa união com o poder onipresente do amor divino. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, uma animação representando a realização do Si e o despertar da Kundalini. Vejam. É somente depois desse acontecimento que a gente está vendo aí que a gente pode entoar os mantras. Senão é como como eu disse, a gente tentar ligar de um telefone que está desconectado, que está fora da tomada. Não adianta. A mensagem que a gente está tentando transmitir, ela não chega a quem precisa chegar. Então hoje a gente vai meditar, a gente vai receber a nossa realização do Si. Isso que está acontecendo no vídeo vai acontecer dentro de você, você vai conseguir perceber isso no seu sistema nervoso central. E aí a gente vai fazer alguns mantras para o Anahata, para despertar os princípios inerentes a esse chakra, como a coragem e a autoconfiança. Mas enfim, quais mantras a gente vai utilizar? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, mas é claro que na hora a gente vai relembrar tudo e vai conduzir para vocês não ficarem perdidos. Então não precisa memorizar, só para você ir se familiarizando. Primeiro a gente vai entoar o A1. O A1 é muito famoso, ele está sempre associado, né, com práticas meditativas. E a razão disso é que ele é o som primordial. É dito que esse é o som que foi feito durante a criação do universo. E esse símbolo contém tantas coisas, e toda vez que a gente fala dos mantras é importante lembrar, mas quem sabe a gente faz uma aula inteira só sobre o A1. Mas o que importa a gente saber agora é que o A1 já ajuda a gente a se acalmar, ele já ajuda a nos transportar para o estado meditativo, e mais do que isso, ele equilibra os 3 canais. Cada letra dessa equilibra um canal. Depois a gente vai entoar um mantra que é uma sílaba, é um Bija mantra, um mantra semente, específico do Anahata Chakra, que contém a essência do Anahata Chakra, que é o Yam. Yam. E a gente vai repetir essa sílaba 12 vezes, porque 12 é o número desse chakra. Então, se os chakras fossem como flores, é como se o Anahata tivesse 12 pétalas, 12 subplexos. Então esse é um número muito importante. Depois desses mantras mais resumidos, a gente vai fazer um mantra que é apenas uma palavra, na verdade, que é Jagadamba. Jagadamba é a personificação de todas as qualidades do Anahata Chakra. Shri Durga Jagadamba é a divindade hindu que representa a mãe do universo. Então, como vocês podem ver pela imagem, ela é forte, ela é poderosa, e ela possui vários braços e várias armas para lutar contra as negatividades e as forças do mal. Vocês devem se recordar que é isso que é celebrado durante o Navaratri, como a gente comentou na semana passada. Então, Shri Jagadamba, ela protege os devotos de forma muito feroz. Então, da mesma forma que ela é terrível com os inimigos, ela tem um outro lado, e ela é imensamente amorosa e compassiva com os seus filhos. Então, quando a gente diz esse nome, claro, em conexão, quando a gente diz Jagadamba, a gente está mobilizando todo esse poder para nos proteger. E imediatamente a gente já se sente mais protegido e o medo vai passando. A gente pode fazer isso, inclusive, não só quando a gente estiver meditando e trabalhando os nossos chakras, mas quando a gente estiver em qualquer situação que nos gere medo. A gente está passando por uma rua escura, ou vai viajar de avião, está com medo. Você fecha os olhos e chama o nome de Shri Jagadamba. Porque
Essa figura pode ser simbólica, mas ela representa algo muito real, que é a proteção divina, a qual a gente tem direito quando a gente expressa a nossa devoção. E é muito simples, até uma criança pode fazer, inclusive é muito bom para as crianças, porque as crianças ainda estão formando esse senso de autoconfiança e está muito associado com a proteção dos pais. E as crianças têm muitos medos, né? Medos infantis. Então elas também precisam fortalecer o coração central e elas podem fazer isso entoando o mantra Shri Jagadamba. É só falar de Jagadamba por 12 vezes, dando leves batidas no centro do peito, que é onde fica o coração central. Tá bom? Então nós vamos recapitular tudo isso quando chegar o momento, mas agora a gente vai colher o conhecimento diretamente da fonte. Nós vamos assistir a palestra de Shri Mataji sobre o Anahata e na sequência a gente vai iniciar a meditação. Combinado? Primeiro a realização do Si, depois vamos trabalhar o Anahata com os mantras e com as afirmações. Então, vamos nos acalmar ainda mais, voltar para a postura meditativa se a gente ainda não estiver acomodado. Então, coloque as mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. Feche os olhos por alguns instantes. Respira. O elemento do Anahata é o ar. Então, quando a gente respira, a gente também trabalha esse chakra. Então, respira bem profundamente, solta o ar devagar. Vamos abrir os olhos para assistir a palestra. When you are raising the Kundalini on the center half, you can feel that on the center heart, if there is a catch, you have to take name of the Jagadamba. Unless and until you take her name, it won't open. Also when I am clearing out the center heart, I have to also say, now I am in reality Jagadamba. And then the Jagadamba within you awakens. So now you have verified it much more than the scientists have done. If scientists are going from outside and they are not conclusive at all. Now if you have one problem, they will work it out. Another problem, they work out problems. But they don't know the basics, what the problems are and where lies the solution. While you can see that once the Amba, this Kundalini, who is the reflection of the Holy Ghost, of the Adi Shakti within it, when she rises through these different chakras, she gives them power because she is the power. She is the Shakti. She is the desired power of Sadashiva. She is the complete power of Sadashiva. And so she gives the power totally to every chakra, by which all these chakras are enlightened and all the deities are awakened. Supposing we have no power of life, will be like dead people. So these centers, when they receive this power, this Shakti, then they are awakened. Now you have seen it. You can do it yourself. It's all tangible. You can verify it. I have told you that she resides on the heart center. Now see how heart center is placed. Also very interesting. While she is Jagadamba, but the Amba means the pure form of power resides in the triangular bone.
like Kundalini. But her form, which is Jagadamba, where she is the mother of the universe, she resides on the heart center. Now this heart center is very important. When I have already told you this, that when a child is about till the 12 years of age, this center produces the ganas. Ganas are the workers on the left hand side. They are like, we can say, Saint Michael is their leader. But their king is Ganesh. So this power, when it starts acting, it has the complete control over all your 3 channels and 7 cells. Complete control. As if without the permission or without the taking the name of this power, you cannot achieve it. Is a fact. And that is where human beings fail. Because they have a free will. And they don't know why to obey anyone or why to listen to anyone and why to accept it. That's why, though you have to be given such realization, the task is very difficult. Because you are not used to a way where you don't have to use your free will. So now as Sahaja Yogis, we have to have that discipline of meditation. Then the power, the Samba. She knows you so well. She knows your past. She knows what sort of a person you are. Once you start introspecting and seeing within yourself, what is wrong with me? And to reach that state of complete equilibrium, what have I to do? Is to first of all, you have to meditate. There is no way out, I must tell you. There is no way. Somebody said, Mother, I have given up eating this, I have given up eating that. Nothing. Mother, I do this and I stand on my head. Nothing. You must meditate. And the meditation should be little bit in the morning and little bit in the evening. And don't see your watch when you are meditating. The time has to be kept for meditation, whatever it is. It takes hardly any time. I mean, even I've seen women take so much time to get ready that even 1/10 of that time, if you can give for your meditation, you will not need much makeup. Your skin will improve, your hair will improve, your face will improve, everything will work out. Don't have to use anything. Don't have to use any perfumes or anything whatsoever. Your body itself will be full of perfume. Everything will be supplied. So what we have to do is to first of all see a surrender to the will of God. For Sahaja Yogis, it's very important. Once you surrender, all your problems will solve. You surrender your problems also. I leave it to you. God will solve the problem. You do that. It is such a precise, such an effective, such an efficient power. And above all, it loves you, cares for you. It forgives you. Even if you make mistakes, forgives all right to God. It is one thing you all to be properly seated in your throne, enjoying your power. So whatever is needed is done with great care. So in all these small things, don't waste your energy. Just think you have to meditate, you have to arise, and you have to give it to others. This is very much possible if you really love yourself. If you love yourself, then you have to understand that
see my body, see my mind, everything is given to me by God. How beautiful it is. And now, it's such a beautiful word, and it will be used by God for such a great purpose. You are molded, you are made like that, up to this point, but now it is your free will. And with this free will, you have to run. With this free will, you have to understand what is to be done and how to achieve that free will. Muito bem, inspirados pelas palavras e ensinamentos de Shri Mataji, vamos nos preparar para a meditação. Feche os olhos agora. Você pode se sentar no chão com as pernas cruzadas ou permanecer na cadeira com os pés descalços, encostando no chão. O importante é estar confortável e procure afastar qualquer fonte de distração. Vamos inspirar, segurar o ar no pulmão. Agora solte o ar e mantenha o pulmão vazio. Inspire novamente, encha os pulmões de ar. Solte bem devagar, esvaziando tudo. Agora normalize a sua respiração. E diga à sua mente, diga aos seus pensamentos: isso não, agora não. Eu quero estar no presente. A meditação é muito simples. A gente vai tocar com a mão direita alguns pontos no lado esquerdo dos chakras. E a gente vai fazer afirmações para despertá-los. As afirmações são dirigidas à nossa Kundalini. Nós vamos chamá-la de mãe, porque ela é um reflexo da mãe divina dentro de nós. Ela é a energia primordial feminina, a energia da Adi Shakti, poder primordial. Coloque a mão direita no lado esquerdo do peito, você pode sentir o seu coração batendo. E aqui afirme por 3 vezes: Mãe, eu sou o puro Espírito. O Espírito é a nossa essência, é a nossa real identidade. Ele é puro, imaculado e eterno. Então, para se reconectar com a sua essência espiritual, afirme: Mãe, eu sou o puro Espírito.
Agora suba a mão para o encontro do pescoço com o ombro, também no lado esquerdo. E aqui vamos nos libertar de um sentimento muito nocivo que impede a passagem da Kundalini, que é o sentimento de culpa. Sem pensar em nenhuma situação específica, apenas afirme: Mãe, eu não sou culpado de nada. Eu não tenho culpa de nada. Nós podemos corrigir os nossos erros sem nos sentirmos culpados. Então afirme por várias vezes, no mínimo 3 vezes: Mãe, eu não sou culpado de nada. Agora posicionamos a mão sobre a testa. A gente pode inclinar a cabeça um pouquinho para frente. Também para abrir passagem para a Kundalini aqui no sexto chakra, a gente afirma: Mãe, eu perdoo. Eu perdoo, eu perdoo. Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Diga isso por 3 vezes no mínimo. Agora abra bem os dedos e encoste a palma da mão no topo da cabeça. Faça uma pressão, uma massagem. E é aqui que nós pedimos pela realização do si, que, como disse Shri Mataji, é algo que tem que ser desejado no nosso livre-arbítrio. É algo que tem que ser pedido. Portanto, peça por 7 vezes: Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Quando terminar, você pode abaixar a mão e manter os olhos fechados. Agora, com a Kundalini desperta, vamos entoar os mantras.
Primeiro o Aum, eu vou fazer uma vez e aí na segunda vez nós fazemos juntos. Os mantras têm que ser feitos em voz alta. As afirmações podem ser em pensamento, mas os mantras têm que ser pronunciados. Primeiro, a sílaba primordial, Aum. Todos juntos agora. Agora nós vamos fazer os Bija Mantras do Anahata. A gente inicia com Om, que é a versão contraída de Aum, seguido pela sílaba Yam por 12 vezes. A gente pode parar para respirar no meio, não tem problema. E aí a gente finaliza com Om de novo. Eu vou fazer uma vez e na segunda vez nós todos fazemos juntos. Om Yam 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 Om. Vamos lá? Om Yam 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 Om. Depois da entoação dos mantras, um silêncio se instala dentro de nós e a gente tem que usufruir ao máximo esse silêncio. Agora, abra a mão direita, estique os dedos e dê leve batidas no centro do peito. Enquanto a gente faz isso, nós vamos dizer Jagadamba por 12 vezes. Vamos lá? Respira, puxa o ar. Jagadamba, 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 Jagadamba. Shri Jagadamba, por favor, ó Mãe do Universo, desperta em nosso coração central.
Mantenha a mão agora posicionada sobre o coração central. Vamos pedir: Mãe, por favor, me torne uma pessoa sem medo. Mãe, por favor, fortaleça o meu coração. Mãe, por favor, me dê a confiança e a coragem que vem do Espírito. Mãe, por favor, me coloca sob o seu manto de proteção. Descansa a mão sobre o colo. Tenta colocar atenção no seu coração. Veja como você se sente. O coração é o centro das nossas emoções, então veja como estão as suas emoções. Se elas estão mais equilibradas, mais tranquilas. Se você está mais entregue, mais desapegado. O que quer que a gente tenha identificado, agora nós não vamos nos preocupar sobre isso. Nós vamos nos entregar à meditação silenciosa, à consciência sem pensamentos, que é a verdadeira essência da meditação. Se os pensamentos vierem, apenas diga: isso não, agora não. Ou então: eu perdoo, eu perdoo. Vamos permanecer assim por alguns instantes. O despertar da Kundalini se manifesta sob a forma de vibrações, uma nova dimensão da existência que nós passamos a perceber. Então, coloque a sua mão no topo da cabeça sem encostar dessa vez, mantendo uma distância, e veja se você sente uma brisa fresca ou quente saindo do topo da sua cabeça. Procure com a mão direita e depois com a mão esquerda
Quando terminar, descanse as duas mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima, e veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra, se tem peso, pontada, formigamento. Qualquer sensação diferente da brisa fresca é sinal de que a Kundalini encontrou bloqueios e está trabalhando para removê-los. Ela está trabalhando na nossa purificação. Como subproduto disso, nós sentimos às vezes o calor, as pontadas. Mas tudo isso é sinal de que nós estamos sendo trabalhados num nível mais profundo, num nível mais sutil. Feche os olhos e permaneça em meditação por mais alguns instantes. Abra lentamente os olhos para encerrar a meditação. Agora que você já conhece esse mantra tão poderoso, mantra Jagadamba, você pode utilizá-lo sempre que você sentir qualquer medo ou insegurança. Mas o importante é que a gente medite regularmente em casa. Shri Mataji enfatizou muito isso na palestra de hoje. Poucos minutos pela manhã e à noite já são suficientes. E é muito simples, você precisa apenas se sentar, como nós estamos sentados aqui agora, fazer algumas afirmações, se você quiser, e depois só se entregar ao silêncio. Porque meditar é um estado, é estar em consciência sem pensamentos. Quando nós fazemos isso, nós damos oportunidade à Kundalini para que ela nos trabalhe, para que ela melhore os nossos chakras, para que ela destrua as energias negativas que estão acumuladas dentro de nós. Como todos os dias nós incorremos em desequilíbrios, a gente precisa meditar todos os dias também. É como tomar banho, escovar os dentes, mais importante do que isso. Não existe nada mais importante do que a nossa evolução espiritual. E o alimento, o combustível da nossa evolução espiritual é a meditação. Quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre como meditar em casa, vocês podem conversar com a gente. Na descrição do vídeo tem o link para um formulário que dá acesso a vocês a... Na descrição do vídeo tem um link que dá acesso a um formulário onde vocês podem fazer perguntas e nós vamos ter o maior prazer em respondê-las. E se você tem um centro de meditação perto de você, não deixe de ir, isso é muito importante,
a convivência com outras pessoas que já meditam fazem a gente crescer muito mais e muito mais rápido. E também nós temos cursos online que disponibilizam pessoas com experiência nessa área de yoga, instrutores já experientes, que podem acompanhar mais de perto todo o seu processo e sanar suas dúvidas em tempo real. Então, continue meditando, continue se aprofundando e, se você é novo aqui, não deixe de se apresentar no nosso chat para que a gente possa registrar aqui a sua presença, porque ter alguém que vem pela primeira vez é sempre uma alegria especial para nós. Quaisquer dúvidas que tenham ficado também, teremos o maior prazer em responder. E assim nós chegamos ao final do nosso programa. Agradeço imensamente a participação de todos. Apesar da distância geográfica, nós certamente estamos conectados, não só pela tecnologia, mas também pelos nossos sahasraras. Um grande abraço a todos. Namastê.